Olá para todos os alunos do terceiro ano, mais uma aula de história, certo? Na aula passada a gente viu o quê? Tipos de moradia, como a gente está vendo aqui ao lado, né? Essa representação que a gente viu sobre o quê? Sobre a desigualdade social, não foi? A gente estudou os tipos de moradia e a gente viu a desigualdade social, né? Na aula de hoje, nós vamos continuar vendo sobre esse mesmo conteúdo, né, tipos de moradia, e vai também corrigir a atividade que eu passei na aula passada, tá bom? Vamos lá, mais um tipo de moradia que a gente vai ver agora. Qual é o tipo de moradia? Moradia indígena, certo? Os indígenas, eles também têm moradia, tem sim. Eles têm uma forma de organização social um pouco diferente do que nós costumamos ver, né, nas grandes cidades. Geralmente é o que? As aldeias, né? Então, todas as atividades são voltadas ao que? Ao coletivo, a todos, né? Inclusive a construção de moradias. Quando eles vão construir esse tipo de moradia de aldeia, que a gente chama de oca, né? Oca, aldeia, todo mundo se envolve para fazer, né? Quando eles vão fazer uma pesca, todo mundo se envolve. Então, eles usam muito o coletivo, certo? Para fazer qualquer tipo de coisa. E para construir a casa deles, também não é diferente, certo? Então, as ocas, elas abrigam dezenas de famílias, né, indígenas que socializam, partilham a vida sem grandes problemas, né? Então, os índios, eles constroem essas ocas, certo? Onde eles moram. Como eu disse, essas ocas são construídas no coletivo. O que é o coletivo? Todo mundo constrói junto, ajuda, contribui, certo? Para todo mundo, né, ficar dentro com as suas famílias. É só uma família? Não. São várias famílias que estão ali dentro da oca, né, dessa moradia, tá bom? Mais uma moradia que a gente vai ver agora, que é o quê? A moradia quilombola. Como a gente vai ver agora nessa foto aqui, ó, que vai aparecer aqui, tá aqui, ó, a moradia quilombola. Ainda no Brasil colônia, os negros, que eram trazidos da África, né, para o trabalho escravo no Brasil, eles viviam como? Eles viviam na senzala. Eles viviam nas senzalas. Os negros, eles viviam quando eles eram no tempo da escravidão, eles viviam onde? Na senzala, né, espaço para as pessoas escravizadas, né? O senhorzinho morava na casa em cima e as senzalas geralmente eram embaixo, no subsolo, né? E essas senzalas eram o quê? Eram péssimas condições de sobrevivência. Escuro, tinha bichos, morcegos, né? Eles eram torturados lá dentro, enfim. A senzala era horrível, né? Para eles morar. Então, cansado, né, dos humilhantes trabalho escravo, muitos negros fugiam, né? E formavam o quê? Os quilombos. Onde o quê? A sua cultura era respeitada por todos. Então, por isso que surgiu o quê? Essas comunidades quilombolas, certo? Ainda hoje há vários quilombos aqui espalhados pelo Brasil, que preservam o quê? A cultura africana. Existe até hoje muitas comunidades quilombolas, como vocês estão vendo aqui, esse tipo de casinha, que já é um tipo de casa mais moderno. Mas mesmo assim, ainda é de quê? De madeira, né? Então, essas são as comunidades quilombolas que até hoje ainda existe aqui no Brasil. É pouco, muito pouco, mas essas comunidades, né, como eu disse, elas se respeitam a cultura africana, né? Então, é um espaço deles, onde eles ficam até hoje respeitando essa cultura, né? E a gente vai ver mais um tipo de moradia agora, que são o quê? As moradias urbanas. O que é as moradias urbanas? A moradia que a gente vive, né? Mas com alguma diferença. Por quê? Porque são muito variadas hoje em dia. Quando a gente vê aqui na cidade, existem vários tipos de casas. São todas iguais? Não.
Existem casas novas, casas, né, mais antigas, existe todo tipo de casa aqui na cidade, né? E essas moradias geralmente urbanas, como a gente fala, são moradias o quê? Mais antigas, como vocês estão vendo, né? O estilo mais barroco, essas colunas mais trabalhadas, né? Tudo isso bem direitinho, ó. Esse aqui com contorno, né? Então são moradias o quê? Mais antigas, né? Que utilizava alguns tipos de materiais mais antigos, né? Mas essas construções, mesmo mais antigas, são construções o quê? Que utilizam o quê? Alvenaria. O que é alvenaria? Cimento, tijolo, telha, azulejos, né? Então são construções de quê? De alvenaria. Então o nome é alvenaria, que são as construções da cidade que a gente vive. A casa de você é construída de quê? De alvenaria, com tijolo, cimento, areia, né? Tem azulejo, tem piso, né? Então são construções de alvenaria. Mesmo a casinha antiga, como essa daqui, mas mesmo assim ela é de alvenaria, tá certo? Então, na aula passada eu passei para vocês o quê? Passei uma atividadezinha, né, da página 48 e 49. Vamos lá responder essas questões. Abram um livro aí na página 48, né? Na primeira questão vai ter dizendo o quê? Pinte a primeira moradia dos homens. Qual é a primeira moradia dos homens, como eu disse? É o quê? É essa daqui, né? Essa caverna ou então uma gruta. Então você vai pintar essa moradia, tá certo? Segunda questão. Grandes escritores deixaram para histórias relatos de fatos sociais. É o caso de Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande e Senzala. Nesse livro, que é um dos mais importantes da literatura brasileira, o autor analisa a contribuição dos negros e dos indígenas para a história do Brasil. No título do livro, podemos perceber dois tipos de moradia, muito comuns na época da escravidão. Pesquise, identifique e relacione as moradias às pessoas que moravam nelas. Então, é uma resposta pessoal, né? Mas eu vou deixar aqui uma sugestão de resposta para vocês, certo? A Casa Grande era o quê? A moradia dos senhores, como eu disse, dos senhores, né, de engenho, né? Coronéis, né? E a senzala, o que é a senzala? A senzala é era a moradia dos negros africanos, né, que serviu como mão de obra escravizada, né? Então você faz aí essa relação entre as moradias das pessoas que moravam nelas, né? Entre a Casa Grande e a senzala, tá certo? Vamos passar para a página 49. Na página 49, na terceira questão, diz assim: analise as moradias urbanas da cena a seguir e classifique-as. Ó, vamos ver aqui essa imagem, né? Essa imagem é do quê? A gente está vendo o quê? Muitos prédios, né? A gente está vendo o quê? Apartamentos, casas de quê? De alvenaria. A gente está vendo o quê? Barracos também, né? Então a gente vai classificar, né? Como o quê? Como barracos. A gente vai ver também como casas de alvenaria, como prédios e apartamentos. Essa é a classificação que a gente pode dar nessa questão, tá? Vamos agora para a quarta questão. De acordo com o que você leu no texto desse capítulo, o que podemos perceber nessa mistura de moradia da cena anterior? O que a gente pode perceber, né, nessa imagem? A gente pode ver o quê? O que a gente falou nas aulas passadas? A gente viu sobre o quê? Sobre o contraste social, né, entre os apartamentos, né, os prédios e as comunidades carentes, né? Então, a resposta é, o que a gente pode ver? Um contraste social, certo? A gente pode ver um contraste social nessa imagem aqui, né? Na quinta questão, pinte os materiais que foram utilizados para a construção da moradia em destaque. A gente está vendo aqui uma casa,
né, de alvenaria, com telha, né, tudo bem direitinho. Qual que é o material que foi utilizado para construir ela? Foi utilizado madeira? Não. Foi utilizado essas estacas aqui? Não. Foi utilizado o quê? Tijolo, cimento, né? Tem tudo aqui bem direitinho o que foi utilizado. Então, você vai fazer o quê? Você vai pintar esse tipo de material aqui, tá certo? Vamos para a página 50. Vamos realizar a atividadezinha da página 50. Vamos ler a matéria abaixo. Minha Casa Minha Vida entrega 929 unidades em Pernambuco. Esse daí é Minha Casa Minha Vida, é um programa do governo, certo? Para as pessoas, ele ajuda as pessoas a ter o quê? A sua própria casa. Com a entrega de, vamos ler o texto, com a entrega de 929 unidades pelo Ministério das Cidades nesta segunda-feira, beneficiou o quê? 3.716 pessoas. O programa Minha Casa Minha Vida chegou a Arco Verde, né, em Pernambuco. É o centro de tudo, onde tudo começa. E a partir daí nós vamos seguramente fazer crescer as famílias com muito mais tranquilidade, em um ambiente de conforto e segurança, afirmou o ministro da Cidade, Bruno Araújo. Lançado em 2009 pelo governo federal, o Minha Casa Minha Vida permite o acesso à casa própria a famílias de baixa renda, certo? Além do objetivo social, o programa gera empregos e renda, né, por meio de incrementos da cadeia produtiva do setor de construção civil. Como eu disse, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa do governo que ajuda as pessoas a ter a sua própria casa, né? E não só ajuda, ele gera empregos. Porque o que é uma cadeia produtiva? Se o governo vai construir várias casas, ele vai precisar de quê? De trabalhadores para fazer essa casa. Então, ele gera emprego a partir daí, não é verdade? Por quê? Porque ele precisa de pessoas para trabalhar e gerar emprego, certo? Então, o que é uma cadeia produtiva? É o que eu acabei de falar. Se o governo vai construir várias casas e entregar o Minha Casa Minha Vida, ele precisa construir. Para o governo construir essas casas, ele tem que chamar pessoas para fazer isso. Então, ele chama pedreiros, né, construtores, para fazer essas casas, certo? Então, vamos lá responder o item A. Você acha que o governo federal deve continuar a se comprometer em ajudar as famílias de baixa renda a ter acesso à moradia própria? Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, mas você coloca que sim, porque o governo deve fazer esse tipo de coisa, né? E você dá a sua resposta. B, na sua opinião, por que as pessoas de baixa renda têm dificuldade em conseguir algo tão básico quanto a moradia? A gente já viu, financeiro, né? As pessoas têm dificuldade por conta do financeiro, certo? Então, a gente finalizou a nossa aulinha de hoje, certo? A gente respondeu essas questões. Então, até a próxima aula.